Então, ele merece respeito porque 67 milhões de brasileiros votaram nele. Olá, pessoal, boa noite. E na live de hoje nós vamos falar sobre as benfeitorias que a Confederação Intergaláctica e que a Terra vem passando. A gente só fala em notícias ruins, traz notícias ruins. Eu estava pensando hoje nós podíamos falar sobre as coisas boas que estão acontecendo na Terra nesse momento. Vocês não acham? Então, a live de hoje vai ser sobre isso. Quais são as benfeitorias que a Terra vem passando? O que vem acontecendo na Terra nesse ano de 2020 que vem trazendo benfeitorias, vem trazendo coisas boas para nós? O que será que tem de bom? Tem gente que fala assim em outros canais. O Iago só fala coisa ruim, ele só traz previsões ruins. Mas essa live, ela é dedicada a todas as pessoas que fazem parte da Confederação Intergaláctica, que são os médiuns, que são os Lightworkers. Se você é um Lightworker, se você é um médium, essa live é dedicada a você que já despertou, porque não adianta a gente fazer uma live para pessoas que ainda não despertaram. Bom, eu vou falar a questão de Brasil. O quanto especial é viver no Brasil, apesar de vocês estarem envaidecendo outros países aí que estão cheios de restrições sanitárias. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou 14 leis que ampliam proteção à mulher. Então vocês estão vendo, vocês que são do PT, que são da esquerda, o PT por acaso fez alguma lei, além da Maria da Penha, para proteger a mulher? O presidente, vamos botar na caneta e eu vou anotar tudo e vou falar no final da live. Para vocês que são do PT e criticam o Bolsonaro, vamos ver tudo que o Bolsonaro fez. Então, vocês, mulheres, têm o seu eleitorado. Vocês estão protegidas pela lei graças ao Bolsonaro. Eu não estou fazendo campanha para o Bolsonaro. Eu estou falando que o Brasil mudou, tá? Fez sim, meu querido. Fez 14 leis que beneficiam você, mulher Márcia. Seja uma pessoa sensata e pare de ofender o presidente, porque o presidente deu auxílio para você. Os R$ 600 que você recebia por mês, quase nenhum país pagou. Você comeu, você teve comida na sua casa, como diz meu pai, você está virando no coxo onde você comeu. Então, Márcia Helena Jaguaribe, você respeite o presidente da República, porque graças a ele, esse país ainda é próspero. Graças a ele, querida, tá? E você respeite, tá? Porque em nenhum momento, quando o Lula ou a Dilma foi presidente, ninguém desrespeitou, né? Então, ele merece respeito porque 67 milhões de brasileiros votaram nele. Quando você está se referindo dessa forma pejorativa ao presidente, você está cometendo um crime de danos morais e você está ofendendo 67 milhões de brasileiros que votaram no presidente Bolsonaro. Tá? E você está ofendendo a nação brasileira. Se fosse você teria vergonha de chamar do que vocês chamam o presidente, porque eu conheço pessoalmente o presidente, tá? Eu vi ele de perto, tá? Aqui em Florianópolis, tá? Então eu acho que você deveria rever, você que é mulher, se ele aprovou 14 leis beneficiando a sua segurança.
Vamos às leis que o Bolsonaro criou. Bom, em 2020, durante a pandemia, que nenhum meio de comunicação falou, o Bolsonaro aprovou a Lei 13.894, no dia 4 de abril, né? No dia 4 de abril de 2020, que é uma lei anexa à lei de 2006, Maria da Penha, para estabelecer como medidas protetivas de urgência frequência do agressor, centro de educação e reabilitação e acompanhamento psicossocial. Então, as mulheres que são vítimas de agressão, graças ao presidente Bolsonaro, elas têm atendimento psicossocial pelos traumas de agressão física e verbal que elas sofreram. Isso foi aprovado durante a pandemia. Será que algum meio de comunicação falou sobre isso? Bom, a segunda lei foi a Lei 13.902, que ele criou no dia 2 de abril de 2020. A mulher provedora da família monoparental receberá 2 cotas do auxílio. Então, ele deu auxílio para as mulheres que são viúvas, ou mulheres que são mães solteiras, mulheres que são, né, que são provedoras, né, da família. Isso tem um termo, eu esqueci o termo agora. 2 cotas do auxílio, enquanto o PT dava R$300, né? E isso é por filho, né, gente? Ele tá arrastando a cama dele. O que é isso? Tá arrastando o colchão. Vai vir pra cá. Ele arrastou o cobertor dele. Lei 13.980, do dia 11 de março de 2020, altera a Lei 11.664, de 29 de abril de 2008, que dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção e tratamento ou seguimento dos cânceres de colo uterino e de mama, no âmbito do SUS, para garantir a realização da ultrassonografia mamária. Então, ele beneficiou as mulheres na prevenção do câncer de mama, né? Assegurando que todas as mulheres nas UPAs, nos centros de saúde, tenham acesso à ultrassonografia. Em 2019, ele criou a Lei 13.931, que altera a Lei 10.778, de 24 de novembro de 2003, para dispor sobre a notificação compulsória de casos de suspeita de violência contra a mulher. Veto derrubado. Então, durante o governo PT, não existiu notificação de casos de suspeita de agressão à mulher. Então, ele novamente alterou uma lei que o PT ficou imparcial. Então, o PT foi imparcial à mulher e à mãe de família. Ele melhorou as leis. A Lei 13.902, de 13 de novembro de 2019, que dispõe a política de desenvolvimento e apoia a atividade das mulheres marisqueiras, as mulheres que vivem do marisco, né? O governo criou uma lei para amparar as marisqueiras. A Lei 13.882, de 8 de outubro de 2019, né, que altera a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, para garantir matrícula dos dependentes da mulher vítima da violência doméstica e familiar em instituição de educação básica mais próxima do domicílio. Então, a mulher
ela tem direito, que sofre a agressão do homem, ela tem direito à vaga na escola mais próxima para o seu filho. Porque vocês imaginem o que é uma mulher ser perseguida por um homem. Então, ele criou isso. A lei, eu não vou falar o nome das leis, porque são 14 que eu falei só da mulher. Ele alterou a lei 11.340, né, de 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha, né, para garantir matrículas na escola mais próxima. A Lei 13.872, que estabelece direito de mães amamentarem seus filhos durante a realização de concursos públicos na administração pública direta e indireta dos poderes da União. A mulher, ela tem direito de amamentar nos órgãos públicos. Isso no governo PT era proibido. Uma criança, até pelo menos até os 2 anos de idade, ela precisa ser amamentada pelo leite da mãe, que é o que traz a imunidade, não é leite de vaca. Então, durante o governo PT, era proibido amamentar a crianças em repartições públicas, se você era funcionário da área pública e estava amamentando. O seu marido não podia levar o bebê lá para você amamentar. Agora você pode levar o seu bebê para o trabalho. Ou o seu marido pode levar na hora de amamentar, ou a babá. A Lei 13.836 acrescenta o artigo 12, né, da Lei 7 de agosto, de 2006, para tomar obrigatória informação sobre a condição de pessoa com deficiência da mulher vítima de agressão doméstica ou familiar. A Lei 11.340, que também altera a Lei Maria da Penha, né, para autorizar nas hipóteses que especifica a aplicação da medida protetiva de urgência pela autoridade judicial ou policial à mulher em situação de violência doméstica ou familiar ou de seus dependentes para determinar o registro da medida preventiva. Então, hoje um delegado, um policial, um juiz, um promotor, ele dá a medida preventiva para a mulher que é agredida. E a maioria do meu público, das minhas clientes, são mulheres. E o maior índice de violência doméstica do Brasil é no Nordeste e é aqui em Santa Catarina. É um estado do Sul. Por quê? Porque nós temos famílias. O que eu ouço das clientes, das minhas clientes, que são descendentes de família italiana alemã? O patriarcado europeu, alemão, italiano, eu sou filho de descendentes de austríacos, alemães e italianos. Então, a criação é na rédea. O alemão e o italiano, né, ele cria os filhos na rédea, tá? Então, a criação é outro tipo de criação, tá? Nós não podemos... As pessoas que são de famílias italianas sabem o que é ter e às vezes tem desses pais que moram no interior, eles são alcoólatras e são agressivos com a mãe ou com a filha, né? Porque tem essa característica arcaica, colonial, que eles trazem no DNA, né? Outra lei, a lei 13.811, de 12 de março de 2019, confere a nova redação ao artigo 1520 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, no Código Civil, para suprir exceções legais permissivas do casamento infantil. Então, é proibido o casamento infantil. E o que acontece? Muitos ciganos casam os filhos com 14 anos. Aqui no Brasil não é permitido. Olha só o que a Gabi está falando, exatamente isso que passamos. Aqui os italianos de Farroupilha. O homem italiano, ele é extremamente machista
e agressivo, eu não vou generalizar, mas aqueles que são da colônia, do interior, vocês entendem, meus amores? Aqueles que são os camponeses, eu não estou falando disso, mas claro que nas elites também acontece isso, nas elites de Curitiba, nas elites de Florianópolis, nas elites de Porto Alegre, de São Paulo, claro que acontece. Mas a mulher, ela foi amparada e o Bolsonaro mudou. Agora, o Bolsonaro criou leis de proteção aos animais, né? Que cabe 5 anos de prisão se você filmar ou provar que um animal está sendo agredido. Os animais... Vem cá, filho. 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 O Bolsonaro, ele criou uma lei que sanciona proteção aos animais. Se for comprovado agressão a um animal, né, a pena é de 5 anos de reclusão e é inafiançável. Por que o PT não fez essa lei se eles são tão lacradores, paz e amor para as mulheres e para os animais? Então, em que momento o presidente Bolsonaro foi machista, foi misógino, foi fascista? Eu não estou vendo isso na Constituição brasileira. Eu queria que algum promotor, algum advogado, algum juiz me provasse. Eu não estou vendo isso na Constituição brasileira, porque os animais têm proteção judicial, tá? Eles têm, como é que se diz? Esses termos judiciais eu sou péssimo. Bolsonaro sanciona lei com pena maior de até 5 anos para maus tratos contra cães e gatos. Essa lei foi aprovada no dia 29 de setembro de 2020, às 17h39. Publicado por quem? Pelos lacradores, porque eles são obrigados a publicar isso. Eles publicam o que interessa a eles. Eles chamam o que interessa. Bolsonaro sanciona a lei com pena maior. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira, 29 de setembro, sem vetos, a lei que estabelece pena de 2 a 5 anos de reclusão para quem praticar atos de abuso, de maus tratos ou violência contra cães e gatos. A lei foi assinada em cerimônia no Palácio do Planalto com presença de ministros de animais de estimação e de animais de estimação. O texto segue para a publicação no Diário Oficial da União. O texto também prevê multa e proibição da guarda para quem praticar atos. Então, quer dizer que aquela pessoa que agride, que agride seu gato, seu cachorro, ela perde a guarda do animal. E o Estado pega a guarda do animal. Então, é mais um motivo para vocês, petistas, confiarem e votarem no Bolsonaro. Porque o meu motivo é convencer a esquerda que o Bolsonaro, ele é a melhor opção. Nós não podemos esquecer que o presidente Bolsonaro, ele aprovou um auxílio emergencial durante a pandemia de R$600, tá? O qual eu recebi somente um. O resto, alguém do PT, dos Petralhas, roubou dizendo que era minha filha e minha mulher. Então, eu recebi só um. Vocês acham que eu vou perder meu tempo na fila da Caixa? Não, não vou. Bolsonaro sanciona a lei de liberdade econômica. A lei entrou em vigor, instituiu declaração de direitos e liberdade econômica, estabelece garantias de mercado. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta sexta-feira, 20, Lei da Liberdade Econômica resultante da medida provisória 881/19. Foram vetados 4 pontos, veja abaixo. Registro dos horários de entrada e saída do trabalho
para ser obrigatório somente em empresas com mais de 20 funcionários. Então, se uma empresa tem menos de 20 funcionários, ela não precisa... eu tá batendo ponto, que eu acho ridículo isso, tá batendo ponto. Trabalho fora do estabelecimento deverá ser registrado. Permissão de registro do ponto de exceção. Então, essa história de ponto para empresas com menos de 20 funcionários, ele aboliu. Alvarás, ele facilitou a burocracia. Atividades de baixo risco, como microempreendedores, não exigirá mais alvará. Então, ele extinguiu o alvará. Os alvarás, antes, no governo PT, você tinha que ter alvará se você abrir uma microempresa, você tinha que ir na prefeitura, hoje você tem o MEI como garantia. O MEI já existia, mas ele validou o MEI como a garantia máxima de proteção ao empresário. O Bolsonaro garantiu ao microempreendedor. Hoje tem muita gente que trabalha na internet. Eu sempre trabalhei pela internet. No governo PT, eu já trabalhava pela internet. Então, hoje tem muita gente que trabalha no Mercado Livre, vende pelo Mercado Livre, tem muita gente que vende iPhone, tem muita gente que no governo Bolsonaro se tornou YouTube. Quantos youtubers, quantos podcasts surgiram no governo Bolsonaro? Governo federal comprometeu-se a editar decreto para esclarecer a dispensa de licença de atividade de baixo risco. Fim do e-social, sistema de escrituração digital e obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, que unifica o envio de dados aos trabalhadores e empregadores, será substituído pelo sistema mais simples. Ele tirou uma burocracia imensa que existia no país. Então, me digam vocês que são lacradores, vocês que são esquerdistas, qual os benefícios que o Lula trouxe? Quais? O Bolsonaro criou as escolas cívico-militares, tá? Ele inaugurou a BR-116, ele inaugurou diversas estradas, diversas pontes na Amazônia, no norte do país, ligações lá no norte do país, fez uma ferrovia que atravessa o centro do país. Vejam tudo que o ministro Tarcísio Freitas fez. Aqui em Florianópolis está sendo construída uma artérias, né? Coisa que estava atrasada. Então, obras que estavam atrasadas, no governo PT, a BR-116, que é uma das mais perigosas do Brasil, que ela liga o Chuí até a Serra Gaúcha, ela é a Via Dutra e ela vai por lá até Vacaria, Lages, ela vai pelo interior, né, pela Serra até São Paulo. A Via Dutra, né, que é a 116, ele terminou o Porto Alegre Pelotas com a ajuda de quem? Dos milicos. Os milicos foram lá e terminaram a obra. Inclusive, Eduardo Leite se vanglorizou disso, né, na entrega do trevo de acesso a Pelotas. Mas não foi Eduardo Leite que fez. Eduardo Leite agora está agindo como se ainda fosse governador. Mas não se esqueça que o senhor renunciou e eu previ que o senhor ia renunciar. O senhor é apenas uma figura esdrúxula que representa Pelotas, mas não representa o Rio Grande do Sul. Quem representa o Rio Grande do Sul é o vinicultor, é o produtor de soja, é a professora, é a mãe de família. Quem representa Santa Catarina é o pescador, tá? Que tem as suas garantias, o pescador, o metalúrgico, a pessoa que trabalha nas fábricas. Essas são as pessoas que vêm para o sul do Brasil procurar emprego. Por que pessoas vêm morar em Florianópolis lá do Pará? Porque não tem segurança. Porque não chega lá. Porque está corrompido. Está mais corrompido que aqui no sul. Então tem gente que vem do Pará trabalhar aqui em Santa Catarina. Então eu acho que vocês deviam acordar, vocês que são do Pará, que amam o Lula. Se o Pará tá uma merda, se Belém tá uma merda, porque vocês dizem que Belém é seguro, que nem Porto Alegre, mas não tanto quanto Porto Alegre.
Por que vocês não mudam e já de Barbalha, que botou os respiradores atrás de uma parede no hospital? Então, vocês têm que saber votar. Vocês têm que botar no papel o que Lula fez e o que Bolsonaro fez, tá? Eu gostaria que alguém enviasse por e-mail tudo que o Bolsonaro fez para em outra live a gente falar, porque isso vai tempo, né? Eu estou falando algumas coisas principais, né? Alguns temas principais. Aí está meu e-mail. Vocês façam assim, ó, Lula e Bolsonaro, e nós vamos comparar e pôr na balança quem fez mais. Então, a questão da gasolina, nós temos que salientar que a gasolina ela sai um preço da refinaria. Ela sai menos de R$ 3 da refinaria. Aí, os postos de gasolina taxam o preço que eles acharem a gasolina. Então, existe a máfia dos postos de gasolina. Porque a gasolina no Brasil, ela sai um preço da refinaria. E nós temos refinaria no Brasil. Só que nós precisamos construir mais refinarias. Carteira de Trabalho Eletrônica. Emissão de carteiras de trabalho eletrônicas pela Secretaria do Trabalho e Ministério da Economia ocorrerá preferencialmente em meio eletrônico. Então, agora não tem toda aquela burocracia que você tinha que ir lá no INSS e tirar sua carteira de trabalho. A partir da emissão da carteira do trabalhador, os empregadores terão 5 dias úteis para fazer anotações na carteira de trabalho após o registro dado ao trabalhador até 48 horas para ter acesso a informações inseridas. Antes, a tua carteira de trabalho ficava... Eu sei porque eu já trabalhei em call center quando eu era universitário. A carteira ela fica retida 30 dias, aí depois eles assinam a tua carteira. Agora não. Em 48 horas eles têm que carimbar a tua carteira. Isso foi feito no governo Lula, que é o Partido dos Trabalhadores, que tem o Ministério do Trabalho. Para que aquele Ministério do Trabalho? Para que aquele sindicato? Então, vamos ser sensatos. O Ministério Público cria figura de abuso regulatório para impedir ao poder público que edite regras que afetem a exploração da atividade econômica e prejudiquem a concorrência entre situações que se configurem a prática questão. Criação de reservas de mercado para favorecer o grupo econômico, criação de barreiras à entrada de competidores nacionais ou estrangeiros. Ele abriu o mercado interno e externo. Exigência de especificações técnicas necessárias para determinada atividade e criação de demanda artificial ou forçada de produtos e serviços, inclusive cartórios. Então, você tinha que estar registrando em cartório tudo que é coisa, regras de livre formação de sociedades empresariais. Desconsideração da personalidade jurídica. Proibição de cobrança de bens contra a empresa e grupo econômico para saldar dívidas de uma empresa. Então, o governo PT, durante o seu governo, ele comia o dinheiro das empresas. Hoje, as empresas, elas têm, mas hoje a gente está vendo cada vez o empreendedorismo graças, olha, o metrô em Minas Gerais. Graças ao Bolsonaro terá metrô em Minas Gerais. Olha o que o Bolsonaro fez, né? Os portos que o Bolsonaro criou, né? As hidrovias, tudo que o governo do ministro Tarcísio Freitas fez. Ele fez muita coisa. Vamos falar agora de infraestrutura.
Olha quantas estradas que eram esburacadas, estradas que eram embarradas, que eram mato, que eram lixo, que os caminhões ficavam atolados, que hoje tem asfalto no Mato Grosso e no interior do Brasil. Olha só, no dia 14 de fevereiro de 2022, o governo, né, o Ministério da Infraestrutura, falou que só em 2021 foram concluídas 760 obras no país. Projetos de infraestrutura turística atenderam 5 regiões brasileiras com investimentos que ultrapassaram a marca de 866 milhões de reais. A nova orla de balsas no Maranhão, a passarela do Ribeiro em Bombinhas, gente, isso daqui eu conheço. Isso aqui foi o Bolsonaro que fez. Essa passarela que nós temos na Praia de Bombas, que a gente vê as tartarugas de tarde, tá? Foi o Bolsonaro que fez. Porque não tinha. No governo PT, você não podia ir lá ver as tartarugas. Você, turista que vem para Santa Catarina, para Bombinhas, você não podia ir lá ver. Foi o Bolsonaro que deu verba através do Ministério da Infraestrutura para fazer isso daqui. Isso aqui é lindo. É no meio do mar e você vê as tartarugas. Quem conhece Bombinhas sabe. Essas obras, muitas delas abandonadas no passado, atestam o compromisso do presidente Jair Bolsonaro com a entrega de equipamentos perenes que vão impulsionar o turismo e favorecer a retomada. Já no Sudeste, foram disponibilizados 294,3 milhões. Houve a entrega de 155 obras, entre elas o Centro de Eventos de Votuporanga, que recebeu 975 milhões, 975 mil, e passou a ostentar o novo piso de concreto, calçamento e banheiros, entre outras benfeitorias. Distante, 520 quilômetros da capital paulista, a cidade banhada por rios e córregos abriga atrativos, como exemplo a Catedral de Nossa Senhora Aparecida. Na região norte, por sua vez, foram concluídos 63 projetos. Vocês aí do norte têm que agradecer ao Bolsonaro. Vocês manauara, vocês de Belém, né? Olha só o quanto foi investido na Orla da Graciosa, um dos cartões postais de Palmas, 1,4 milhão no Centro-Oeste. E por sua vez teve assegurado 61,6 milhões que renderam 57 obras, né? A orla do Complexo de Lagos de Matupá, no Mato Grosso, que custou 1,9 milhões. Regionalização, obras apoiadas pela MTUR são generalizadas, principalmente em municípios do mapa do turismo brasileiro, ferramenta do programa de regionalização do turismo. Aprimoramentos, 398 obras de infraestrutura em todo o país. Investimento de 211 milhões do governo federal, Ministério do Turismo e Infraestrutura, atualmente uma carteira ativa de 2.871 trabalhos do tipo do Brasil, projetos que envolvem repasses de 2,9 bilhões, sendo de 1,3 bilhões foi executado. Hoje, se você vai a Porto Seguro, vocês viram que eles remodelaram toda a orla de Porto Seguro. Vocês viram o que foi feito em Porto Seguro. Tá? Vocês viram o que foi feito em Porto Alegre. De onde que vocês acham que veio aquele dinheiro? Não foi do Marquesan, foi do governo federal. O Cais Embarcadeiro, que eu vou mostrar semana que vem. Aliás, semana que vem tem atendimento em Porto Alegre, na terça-feira. Eu vou mostrar, né, a maior pista de skate do mundo, né? Está em Porto Alegre. O Cais Embarcadeiro, Hotel Hilton,
todos os investimentos que foram atraídos para a Orla do Guaíba. Por que Florianópolis não investe na sua orla? Por que nós só temos o Shopping Beira-Mar e o Majestic? Por que nós não temos uma marina na Beira-Mar Norte? Por que nós não temos uma marina em Barreiros ou em Coqueiros? Por que nós não temos um catamarã para a população ter acesso? Porque existe um lobby do transporte coletivo. Então, nós vivemos numa ilha, aqui é uma ilha. Eu estou cercado de água. Então, o que tem que ter? Nós precisamos ter barco aqui. Se eu quiser ir até Coqueiros, eu tenho que pegar um Uber ou um carro e dar toda uma volta. Isso não faz sentido. Enquanto Santo Antônio de Lisboa está do outro lado, a ilha está de frente para minha casa. Se eu quero passar o dia em Santo Antônio, eu tenho o direito de pegar um barco e não existe isso. Só existe barcos privados e não existem isso. Então, isso é uma coisa que também não depende do governo, depende das autoridades locais. Então, uma das obras portuárias que o governo Bolsonaro fez foi a ponte de Abunã, na BR-364, em Rondônia, uma reivindicação histórica da população do Acre e de Rondônia, ou seja, e do Nordeste. O Bolsonaro ele ligou o Acre, a Rondônia, ao Nordeste, porque antes tinha balsa, com pavimentação de 72 quilômetros da BR-235 no Piauí, no Centro-Oeste, no Nordeste, né? No Centro-Oeste, a conclusão da duplicação da 168 na BR-163, 364 no Mato Grosso, entre Cuiabá e Rondonópolis. No Sudeste, a inauguração da Avenida Portuária, facilitando o acesso à rodoviária aos caminhões entre a Avenida Brasil e o Porto do Rio de Janeiro, ou no Sul, que chegou a 130 quilômetros renovados da BR-116, com a entrega de 11,4 quilômetros e meio no meio do ano, né? A BR-116 foi um marco. Maior programa de concessões do mundo. O governo também garantiu a contratação de 24,5 bilhões a serem investidos nos próximos anos nas 3 rodovias federais leiloadas. Licitação da Dutra, desde agregando Rio Santos. Vocês sabem que estão construindo um novo anel viário em São Paulo. Ali, quem pousa em Guarulhos pode ver. Quem está fazendo isso? Governo Bolsonaro. Você que mora em São Paulo, né, vai desafogar o trânsito da Marginal Tietê e da Marginal Pinheiros. Graças a quem? A Bolsonaro. Gostou do vídeo? Deixa o seu like para ajudar o canal a crescer. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.